Olá, amigos. O nosso testemunho de hoje é sobre a vigilância que nós temos que ter com respeito a pessoas que se apropriam indevidamente da ciência, com o pseudonome, às vezes, de cientistas, de intelectuais, para promoverem ideologias na nossa cultura. Então, a gente vai partilhar com vocês um pouquinho sobre isso. O testemunho que vamos dar é uma experiência vivida e é oportuno neste tempo em que, aliás, a todo o tempo, mas nesse tempo mais ainda, porque nós estamos numa mobilização forte de ativismo político, com muita mentira, com muita enganação, que faz parte dessa nossa política deturpada. Então, a família e a igreja têm compromisso mais duradouro. Nós temos compromisso de educar nossos filhos, não apenas para uma vida temporal, mas também evangelizá-los para a vida que dura para sempre. E o que nós vamos focar agora é uma ilustração de tantas que vocês podem ver, evocando falsa ciência, falseando a estatura da verdade científica sobre ideologias que são um verdadeiro desastre, principalmente contra a família e a igreja. Há algum tempo atrás, já há alguns anos atrás, isso estava já bem implementado. Nós presenciamos, todos vocês devem ter presenciado, cientistas de renome em faculdades, em universidades de renome no Brasil, fazendo campanha acirrada, usando o nome de cientista para promover uma ideologia realmente frustrante. E isso foi divulgado, inclusive, em revista de grande reputação no Brasil, com espaço especial, onde a cientista que foi até a Câmara dos Deputados, até o Congresso, para promover a ideologia, e promoveu entre nossos deputados, infelizmente não houve questionamento à altura, e ela, como cientista, ela promoveu e saiu vaidosa, dizendo que fez a cabeça de deputados. Isso que estou dizendo está publicado, é coisa de conhecimento geral. E ela saiu vaidosa, dizendo que tinha feito a cabeça dos deputados, mas o que ela fez lá foi promover, sem qualquer pensamento científico, uma ideologia com muita inverdade no meio. E nós, inclusive, na época, escrevemos um artigo sobre a questão, só que a revista não publicou, é claro. E nós difundimos e encaminhamos os absurdos científicos, os absurdos contra o pensamento científico usado por uma cientista da universidade de grande reputação para fazer a cabeça dos deputados, isso nas palavras delas, e assim promover a ideologia. Na época, a ideologia que foi defendida foi o uso de células embrionárias nas pesquisas científicas, mas a mentira acompanhada de grande, digamos assim, absurdo, levando cadeirantes para fazer digamos, uma publicidade que essas pessoas seriam curadas. E os coitados foram usados inescrupulosamente para difundir essa ideologia. E o que nós estamos agora testemunhando para vocês é que naquela época nós denunciamos para a universidade, endereçados à própria universidade, a crítica com o pensamento científico da época não, pensamento científico, criticando a atitude em nome de uma universidade famosa, por uma cientista dessa universidade. E isto, eu tenho a impressão que surgiu efeito
porque a gente pôde, nas observações gerais, sentir isso com clareza. Mas, então, o que nós queremos com esse nosso testemunho? É dizer que nós não podemos nos curvar diante de pseudo-intelectuais que clamam estar falando em nome da ciência, quando não falam em nome da ciência, quando às vezes, em alguns casos, nesse caso a cientista tinha competência para falar como cientista, mas ela não falou como cientista, ela abandonou o pensamento científico e falou besteira. Foi do lado da ideologia. É, pura ideologia. Mas é muito comum no Brasil, no momento, nos tempos mais atuais, muita gente de esquerda evocando a intelectualidade quando as pessoas pode até ler algum livro, mas não basta ler livro, é preciso pensar. E é preciso pensar com profundidade. E se não tiver pensamento profundo, não fale como cientista nem como acadêmico. É porque fé e ciência não se opõem. As duas buscam a verdade. Ambas buscam a verdade. Então elas não se opõem, elas caminham juntas, elas se completam. Agora, quando uma está trombando na outra, é porque uma das duas está errada. E nós temos certeza de que o caminho da fé é o correto. Então, a pessoa que está agindo como cientista, nesse caso, está agindo de má fé. Falsamente. Né? Falsamente de má fé. E o que nós vemos também hoje nos nossos dias, tá sendo assim, de uma forma muito comum, qualquer direcionamento ideológico vai em nome da cultura, em nome da intelectualidade, porque tudo virou cultura, coisas assim absurdas. Tem muita gente contra a família, contra a criança, e tudo em nome da cultura. Tem muita gente falando em nome da cultura e da ciência que não é nem culta e muito menos cientista. E evocam estatísticas falsas que dá vergonha, mas querem dizer que estão falando com base em estatística, em ciência e em cultura. Basta ver, por exemplo, a questão do aborto, né? Os números absurdos que colocam erroneamente as pessoas que são favoráveis à aprovação do aborto. Então, nós temos que ser muito criteriosos e as pessoas que caminham com a igreja, que caminham na fé, sabem o quanto a igreja é criteriosa, o quanto a igreja é cuidadosa nesse aspecto. Então, nós, enquanto cristãos, enquanto leigos, nós temos que estar muito atentos e muito vigilantes a isso tudo que está acontecendo. Esse testemunho, a parte testemunhal dele, é que nós vimos o que foi feito, o que foi divulgado publicamente, criticamos severamente com o pensamento científico verdadeiro e encaminhamos para a universidade que abrigava aquela cientista e também encaminhamos para as lideranças do Brasil e dos nossos contatos e sentimos imediato ou quase de imediato uma mudança de comportamento que foi muito significativa. Mas isso é um exemplo. Nós precisamos agir assim, de forma muito geral, em todos os tempos. E em tempo de política, ainda mais. Que Deus nos guie pelo Espírito Santo para agirmos com sabedoria. Amém.